Olá, meus amigos e minhas amigas. Diante das dificuldades em conseguir munições e armamentos do Ocidente, os ucranianos têm buscado alternativas mais autônomas. Na última quinta-feira, um dos principais responsáveis pela defesa do país compartilhou algo que realmente chama a atenção. A Ucrânia está ampliando de forma significativa o uso de armamentos e equipamentos militares produzidos internamente. Essa ideia passa pelo objetivo de criar uma autossuficiência, especialmente no momento em que o apoio militar vindo do Ocidente está se tornando cada vez mais incerto. O presidente Zelensky está realmente colocando ênfase na necessidade de potencializar a indústria de defesa do país. Parece que há uma preocupação crescente com a possibilidade de ajuda militar, especialmente a vinda dos Estados Unidos, que tem sido um pilar de suporte, começar a diminuir. Ivan Havliuk, que ocupa a posição de vice-ministro da Defesa, revelou que apenas nos primeiros 2 meses de 2024 foram enviados às Forças Armadas nada menos de 46 tipos de equipamentos fabricados no próprio país. Isso é consideravelmente mais do que foi enviado no mesmo período no ano passado. Veja só o que ele disse. Estamos nos esforçando ao máximo para garantir que, com o tempo, a Ucrânia se torne completamente autossuficiente no que diz respeito ao fornecimento de armas necessárias para as nossas forças de defesa. Além disso, Havliuk fez um apelo aos parceiros internacionais da Ucrânia pedindo mais investimentos e envolvimento na produção conjunta com empresas ucranianas. E não é só isso. A Ucrânia já assinou uma série de contratos para produção conjunta e trocas tecnológicas com aliados do Ocidente. Como exemplo, podemos citar a empresa alemã Rheinmetall, um dos maiores nomes globais em produção de munições e projéteis para artilharia e tanques, que anunciou a abertura de uma fábrica de munições na Ucrânia esse mês. O presidente da França, Emmanuel Macron, expressou na sexta-feira sua indignação com um incidente bastante trágico. Que incidente foi esse? O fato de que mais de 100 palestinos que estavam em busca de ajuda humanitária em Gaza teriam sido alvejados. Macron exigiu verdade e justiça em relação ao papel dos soldados israelenses nesse incidente. Segundo as autoridades de saúde de Gaza, as forças israelenses mataram mais de 100 palestinos enquanto eles aguardavam a entrega de ajuda. Por outro lado, Israel atribuiu as mortes a multidões que cercavam os caminhões de ajuda, dizendo que as vítimas foram pisoteadas ou atropeladas. Macron não quer sair da pauta da imprensa. Dessa vez foi uma das vozes mais vocais sobre o assunto. Ele manifestou, e ao meu ver de forma justa e correta, uma profunda indignação pelas imagens vindas de Gaza, onde civis foram alvos de soldados israelenses. Ele expressou sua mais forte condenação a esse tiroteio e clamou por verdade, justiça e respeito ao direito internacional. Isso por intermédio de uma postagem no X. Além disso, ele também enfatizou a importância crítica de se estabelecer um cessar-fogo imediato na guerra. Na rádio France Inter, na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Stéphane Séjourné, falou que Paris apoiaria o chamado das Nações Unidas para uma investigação independente. Veja só o que ele disse. A situação humanitária está catastrófica há várias semanas. Agora, o que aconteceu é indefensável e injustificável. Israel precisa ser capaz de ouvir isso e precisa parar. Stéphane Séjourné disse ainda que a tensão só está aumentando, com a fome levando as pessoas ao desespero diante dos caminhões de ajuda, o que naturalmente acaba gerando distúrbios. Ele disse ainda que ouviu o pedido do secretário-geral das Nações Unidas para a abertura de uma investigação independente e sinalizou que a França provavelmente apoiará essa iniciativa. Enquanto isso, em relação à guerra na Ucrânia, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, retomou uma questão bem delicada após dias de discussões acaloradas que não resultaram em um acordo para ajudar o esforço de guerra da Ucrânia. Yellen mencionou que os Estados Unidos e seus aliados continuam buscando maneiras de acessar cerca de 300 bilhões de dólares em ativos soberanos russos congelados. Em uma entrevista ontem, quinta-feira, ela destacou que qualquer ação nesse sentido precisaria de uma justificativa legal muito sólida, o que foi, de fato, um ponto de discórdia nas negociações dessa semana, à margem de uma reunião do grupo do G20 com os ministros de Finanças que foi sediada pelo Brasil. E Ellen também comentou sobre o desafio que fez ao ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, para ajudar a desenvolver as opções desejadas pelos líderes do grupo do G7, a tempo para o seu encontro em junho, depois que Le Maire rejeitou publicamente a visão dela de que há uma base legal para monetizar os ativos. Os ministros do G7 têm enfrentado dificuldades há um ano sobre o que fazer com os ativos soberanos russos para ajudar a Ucrânia. Esse debate veio a público durante a reunião do G20 dessa semana, revelando divisões profundas entre os aliados do G7.
Nós já conversamos aqui no canal sobre os riscos que essa medida pode trazer para o ativo mais importante do sistema financeiro internacional, a confiança. Parece que Moscou está bem atento a isso. A Rússia lançou um aviso de que haverá retaliações significativas caso o Ocidente decida confiscar seus ativos. Alguns países europeus estão preocupados que tal medida possa criar precedentes perigosos e abalar a confiança das moedas ocidentais. Contudo, Janet Yellen, a secretária de Tesouro dos Estados Unidos, considera bastante improvável uma mudança massiva para fora dessas moedas. Durante a entrevista, ela mencionou que, apesar do ceticismo de alguns europeus em relação à apreensão de ativos, existem alternativas sendo consideradas, como usar os ativos como garantia para empréstimos ou a proposta de emitir um empréstimo sindicalizado, o qual ela descreveu como uma opção interessante. E Ellen destacou: existem questões legais complicadas aqui. Concordamos que qualquer ação nossa deve ter uma justificativa legal internacional sólida, bem como uma justificativa doméstica. E acrescentou: vamos continuar trabalhando. A equipe de Lemay está trabalhando com a nossa. Pedimos a ele que nos ajudasse a desenvolver opções que possamos apresentar aos líderes. Falando sobre opções para os líderes do G7, Yellen disse que eles pediram às suas equipes para desenvolver o maior número possível de opções viáveis e analisar tanto os benefícios quanto os custos associados a elas. A decisão final, segundo ela, cabe a eles e ainda não está claro se alcançarão tal decisão em seu encontro na Itália em junho. Yellen também enfatizou a importância de não colocar em risco o trabalho da casa de compensação belga Euroclear, que detém a maioria dos ativos russos. Segundo ela, a Euroclear é uma utilidade financeira extremamente importante e devemos ser excepcionalmente cuidadosos para não fazer nada que ameace seu funcionamento. É aquela velha história que eu falei lá em cima, a questão da confiança. Ela ainda se disse convencida de que a teoria legal de contramedidas oferece uma base sólida para liberar o valor dos ativos russos, uma visão compartilhada por muitos especialistas proeminentes. No direito internacional, as contramedidas fornecem meios legais para os estados responderem a violações de seus direitos. Todos os governos do G7 concordam sobre a necessidade urgente de avançar para ajudar a Ucrânia, que enfrentou reveses militares por parte da Rússia, disse um oficial ocidental. Le Maire defendeu uma abordagem mais modesta, centrada nas iniciativas da União Europeia de usar lucros extraordinários dos ativos congelados para gerar receitas para a Ucrânia. Washington apoia a ideia de imposto sobre lucros extraordinários, mas quer ver se uma ação mais significativa se justifica, dada a natureza flagrante da invasão russa. Bom, gente, antes de terminar, eu gostaria de tecer alguns comentários sobre a situação em Gaza e como essa situação revela a realidade em que a sociedade internacional está inserida. É que quando olhamos para o que está acontecendo em Gaza, nós acabamos vendo claramente os conceitos do realismo estrutural que tanto se discute em relações internacionais. Estamos diante de uma realidade dura, marcada por desespero e morte, onde o poder bruto, a luta pela sobrevivência e a eficácia questionável das normas internacionais diante da realpolitik ficam em evidência. Esse incidente nos mostra de forma sombria como o sistema internacional opera de forma anárquica, sem uma autoridade central que seja capaz de impor ordem. Essa situação de anarquia leva os estados a agirem buscando sua própria segurança e interesses, muitas vezes, como temos visto, sacrificando vidas de civis inocentes no processo e vão testando os limites da opinião pública internacional. Então, a reação do mundo ao que rolou, com os Estados Unidos barrando uma resolução do Conselho de Segurança que responsabilizava as forças israelenses, acaba jogando luz naquela questão da geopolítica e dos alinhamentos estratégicos que muitas vezes falam mais alto do que o lado humano da história. Só para constar, dos 15 membros do Conselho de Segurança, 14 votaram a favor de responsabilizar Israel. Apenas os Estados Unidos votaram contra. Mas só que esse voto, na verdade, é um veto e mostra como o jogo de poder e influência funciona nas instituições internacionais. Isso acaba destacando como os países mais poderosos têm uma mão forte na hora de definir ou até bloquear a resposta que as instituições internacionais dão a essas crises humanitárias. A situação em Gaza é um exemplo claro de como as negociações para cessar fogo temporário e libertação de reféns, agora em risco, mostram a interligação entre crises humanitárias e as negociações políticas e estratégicas. Não estamos olhando apenas para um desastre humanitário em Gaza. É também um capítulo de um jogo de poder e influência muito mais amplo no Oriente Médio, que vê a participação tanto de atores estatais quanto não estatais. Infelizmente, como temos visto,
os civis acabam sendo os mais afetados e ficam, na maioria das vezes, no meio de interesses em conflito. O retrato do desespero e da devastação entre os civis em Gaza que temos visto destaca uma falha coletiva em proteger aqueles que são os mais vulneráveis. Esse cenário serve como um lembrete de como as normas internacionais e o direito humanitário falham em proteger civis contra a violência, especialmente diante do poder militar e político. No fim das contas, o que acontece realmente em Gaza realça como, em muitos aspectos das relações internacionais, os interesses nacionais e a segurança do Estado, infelizmente, acabam prevalecendo sobre as considerações humanitárias. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.